Aí você dá o seu start. NR10 complementar. Pronto. Estamos gravando, professor. Pronto, ok. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Meu nome é Alberto. Eu faço parte aqui da Escola de Jaboatão. Vamos dar início à nossa webconferência do curso de Reciclagem NR10, tá? No nosso caso aqui, né, essa reciclagem, pessoal, corresponde ao custo do CEP, né? A gente sabe que a gente tem dois momentos. Existe a reciclagem do módulo básico e também tem a reciclagem do módulo CEP, que é esse nosso momento aqui, tá? Bom, de acordo com o nosso item 10.8 da norma, vamos fazer uma revisão geral para a gente entender mais aquela questão do que é uma pessoa qualificada, o que é uma pessoa habilitada. Isso gera uma certa confusão com relação a alguns alunos. Então, segundo a nossa norma, né, lá colocada no item 10.8, ela fala que uma pessoa que é qualificado é aquele profissional que, na verdade, fez um curso em um sistema oficial de ensino. Então, vamos supor que alguém chegou aqui no Senai e fez um curso de mecânico, fez um curso de refrigeração, ou, no nosso caso, fez um curso na área elétrica. Então, ele passa a ser um profissional qualificado porque ele fez um curso de formação em uma instituição oficial de ensino, tá? Existe uma outra categoria que a nossa norma coloca, diz respeito a uma pessoa habilitada. E aí diz respeito ao seguinte: quando uma pessoa faz um curso em um órgão oficial de ensino, e esse curso dá direito a ele a ter um registro no conselho de classe, ele passa a ser uma pessoa habilitada. Então, traduzindo, seria o seguinte: quando a pessoa faz um curso técnico ou um curso superior, ele passa a ser um profissional habilitado, porque nesse caso ele tem direito a se registrar ou no CREA, ou no caso do CFT, que faz parte dos técnicos hoje em dia, ou até mesmo do CAL, né, que é o pessoal aí de arquitetura, tá? Então, na verdade, hoje nós estamos aqui fazendo treinamento NR10. Com que objetivo? Para que você possa revalidar a sua autorização. Porque, segundo a nossa norma, a pessoa só é autorizado a partir do ponto que ele faz um curso de segurança. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho em altura. Então, só estou autorizado se eu fizer NR35, tá? No nosso caso, NR10, só estou autorizado a exercer a função se eu fizer o curso NR10, tá? Então, diferenciando que a gente tem dois momentos de NR10. Existe o módulo básico e existe o módulo complementar, que é o CEP, tá? O que é que diferencia isso aí? Na verdade, as pessoas que trabalham com baixa tensão, elas são obrigadas a fazer o módulo básico, tá? As pessoas que trabalham na parte de alta tensão, eles têm que fazer o módulo complementar. No nosso caso agora, a gente está lidando aqui com a parte de NR10 CEP, que seria o módulo complementar. Ainda existe uma outra figura, né, segundo a nossa NR10 10.8, que é um profissional capacitado. O que vem a ser isso aí? Vamos supor que dentro da empresa, algum técnico ou algum engenheiro, né, treinou alguém para fazer uma certa atividade. Então, ele passa a ser um profissional capacitado para exercer tal função ou fazer tal atividade. Isso não vai impedir que essa pessoa também faça NR10, para que só assim receba a devida autorização. Então, segundo essa nossa imagem que está aqui na apresentação, ou você é uma pessoa qualificada, que fez um curso em um órgão oficial de ensino, ou você é um profissional habilitado, quer dizer, fez um curso e esse curso lhe deu direito a se registrar no conselho de classe, ou você foi treinado por alguém dentro da empresa, e aí você passa a ser uma pessoa capacitada. Então, segundo a norma, ou você é qualificado, ou você é habilitado, ou você é capacitado, e você tem que ser autorizado. Nesse caso aqui, não é uma condição ou, é uma condição obrigatória. Então, ou você é qualificado e autorizado, ou você é habilitado e autorizado, ou você é capacitado e autorizado, tá? Então, essa autorização só é mediante algum curso específico na área de segurança. No nosso caso aqui, na parte elétrica, diz respeito a NR10, tá certo?
Na verdade, todos os nossos tópicos da norma, pessoal, tudo foi com base em algum NBR, tá? Então, a ideia é que as pessoas que se juntaram para resolver, né, e definir a reformulação da norma, elas se basearam em algum item de algum NBR. No nosso caso aqui, todo o nosso foco está baseado na NBR 14039, que é uma norma que trata de média tensão, né? Quando a gente lidou lá no módulo básico, lá atrás de NR10, a gente focou muito com relação a 5410, que justamente é aquela norma que trata de instalações elétricas em baixa tensão, tá? Então, qualquer item de qualquer NR sempre vai estar baseado em algum NBR. Caso você não ache algum item ou algum ponto decorrente ao nosso NBR, você vai pegar informações numa norma internacional. Então, na verdade, sempre vai ter uma base legal. Então, o importante é o seguinte, que uma NR tem força de lei. Se você concorda ou se você não concorda com o item da norma, a gente vai ter que obedecer, porque isso é completamente obrigatório, né? Algumas pessoas perguntam, por que eu tenho que fazer NR10? Primeira questão é, primeiro porque norma mandou. Se ela mandou, a gente vai ter que obedecer, tá? Então, segue sim com a regra. E aquele detalhe, pessoal, quando acontece um acidente, qualquer fiscal, qualquer auditor, eles vão com base numa norma, tá certo? E automaticamente esse pessoal já sabe com a norma de COI salteado, qual item da norma que ele vai colocar lá na empresa, aquele, no caso ela fugiu aquele item, tá certo? E automaticamente todo item de qualquer NR, pessoal, está sempre baseado em um valor de multa. Então existe uma outra norma, que é a NR 28, que ela trata especificamente para definir quais são os valores de multa que a empresa pode receber caso não venha a cumprir algum item de alguma norma, tá certo? Então, a NR23 dá base para a NR10, a NR3, que é a questão de embargo e interdição, também dá base para isso, tá certo? Então, toda a NR sempre vai estar buscando informações de uma outra NR. Hoje nós temos aqui em evidência, né, no nosso caso, algumas NRs aí padrões. Então, por exemplo, a gente tem a NR12 que está em evidência, que é a parte de equipamentos e máquinas, tá certo? A gente também tem a NR33, que é a questão de ambiente confinado. Então, são normas que estão sendo cobradas bastante com relação às empresas, né, frente aí a capacitar e autorizar os seus trabalhadores, tá? Na verdade, a NR10 sempre começa com um tópico. E o primeiro tópico diz respeito ao choque elétrico. Então, a gente está vendo aqui uma relação, né, de consequências decorrentes a um choque. Então, quando alguém leva um choque, ele pode ter uma consequência de um efeito físico, um efeito químico, ergonômico, psicológico, né? Então, qual consequência a pessoa vai ter decorrente a esse choque, ninguém sabe. A ideia é que você não venha levar porque a gente não está pronto para receber um choque. A consequência depende muito de vários fatores, tá? Então, na verdade, a gente tem aqui 3 imagens que chamam bem a atenção da gente. Essa primeira imagem que mostra esse instrumento aí danificado, pessoal, vou chamar a atenção a vocês para 3 pontos. Primeira coisa, a gente tem que saber se a ferramenta que você tem na mão está em boas condições de uso ou não, não é? O segundo item com relação a essa imagem diz respeito ao seguinte: será que a ferramenta que eu estou em mãos é compatível com o valor que eu vou testar ou com o valor que eu vou fazer a medição, né? A gente não pode, por exemplo, pegar um teste neon para querer testar para saber se naquele barramento existe 13.800 volts ou não. Então, se eu estou com a ferramenta, tem que saber até onde o limite que eu posso usar a ferramenta, né? E o terceiro tópico diz respeito ao seguinte: será que realmente eu sei usar a ferramenta? A gente tem algumas regras na elétrica que diz respeito ao seguinte: entre você achar que sabe e você saber fazer, a diferença é grande, tá? Então, a ideia é que você só use a ferramenta se você realmente tiver conhecimento e souber onde é que você vai aplicar essa ferramenta, né? Essa segunda imagem que mostra aqui na apresentação, onde mostra um caminhão aí, né, basculante. Se você prestar bem atenção, próximo a esse caminhão, pessoal, existem 3 cabos. Isso são 3 cabos de 69.000 volts, né? Ou chamado de 69 kV.
Então, pessoal, é bem provável que essa pessoa que opera esse caminhão, ele não tem a menor noção do que é alta tensão. A gente sabe que no CEP, né, segundo a CNR10, valores acima de 1000 volts é colocado como alta tensão. Então, cabe a gente, pessoal, que é da área técnica, que é da área específica, né, procurar a pessoa que opera esse equipamento e providenciar que ele seja cessada essa ação. Porque a gente sabe que na alta tensão não necessita ter contato direto, né? Se é na baixa tensão, para você vir sofrer um acidente, tem que realmente haver contato. Mas na alta tensão, não. Só basta o quê? Que você venha se aproximar da rede, que você possa sofrer ali um acidente. Então, provavelmente, a pessoa que opera um caminhão desse, ele não sabe o que é 69, ele não sabe o que é 13.8. Isso diz respeito a você, que é da área elétrica, começar a intervir, né? Na verdade, quando a gente faz um curso, por exemplo, NR35, trabalho em altura, então você não pode ver ninguém, né, numa posição acima do alto, que você começa a ter uma visão mais crítica com relação a isso. Será que o cara está com EPI? Será que ele está com talabá? Será que ele tem linha de vida? Se não tem linha de vida? Então você começa a ter uma visão mais formal com relação àquele trabalho. No mesmo caso, nossa parte elétrica. Se você conhece o risco, você tem o dever de chegar ali e interromper aquela atividade, tá certo? Nessa outra imagem aqui embaixo, né, a gente vê um prédio aí em chamas, a gente chama atenção para o seguinte: diz mais respeito, pessoal, ao material que você vai usar, ao tipo de componente que coloca na instalação elétrica. Porque a partir de um ponto que você vê um incêndio desse, você pode escutar por aí nas notícias, por exemplo, comunidade tal pegou fogo. Geralmente você escuta aquela história, a culpa foi de um tal de curto-circuito. Mas a questão é o seguinte: quem foi que projetou aquele circuito? Quem foi que especificou o disjuntor? Quem foi que colocou a fiação correta? Será que realmente houve um cálculo por trás disso aí? Né? E outro ponto importante aí diz respeito ao seguinte: será que o material que você está usando realmente foi homologado? É um material que passou por um exame, que passou por um laboratório, que realmente tem a certificação do Inmetro? Né? A gente costuma falar o seguinte: hoje em dia tem muita coisa que a gente olha assim, aparentemente é legal. Sei lá, se eu tivesse aqui agora com a camisa com jacaré bordado, isso não, tá? Só que você tem noção e tem que começar a ter ideia, será que aquele produto, né, do fabricante A, fabricante B, realmente é compatível? A gente começa a ter uma visão, pessoal, até pelo preço do produto, né? Sem fazer propaganda. Se você pegar um disjuntor da Schneider e pegar um disjuntor de um fabricante A ou B, você observa que a qualidade do produto é outro. O preço também já vai nos dar uma referência para saber se realmente aquele material, quando realmente for, tá? Muito cuidado quando você for especificar algum material, porque se isso não for homologado, né, daqui que você vem a provar que foi o disjuntor que não desarmou e provocou um curto e provocou um incêndio. Até então, pessoal, segundo a nossa norma, vai ter que aparecer uma pessoa física como responsável, tá? Esse nosso último trabalho aqui, né, nosso último slide, a gente vai tratar um pouquinho essa questão de responsabilidade. O que é que a norma diz com relação a isso? Quando acontecer um acidente, realmente, quem vai ser o responsável? Será que a culpa é do Senai, sei lá, que a culpa é da Klabin? Não importa qual seja a empresa, ter a pessoa passada de ressarcimento, mas também a pessoa física que autorizou fazer aquela ação, ele vai responder um processo decorrente a isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado quando você chegar e for especificar o material para colocar aí no ambiente A, ambiente B ou ambiente C. Porque, tecnicamente, pessoal, o usuário é um cara leigo, ele não entende de nada. O que você disser, ele vai aceitar, né? A gente costuma falar o seguinte: quando você for conversar com algum cliente seu, sempre fale citando o que é a norma aqui elétrica, não tem a questão de eu acho. Eu acho que vai funcionar, eu acho que vai dar certo. A gente tem aqui, pessoal, uma condição, 100% de acerto. Elétrica não existe margem para erro. Ou a coisa vai funcionar, ou o fogo vai comer de canto a canto. Nós temos duas opções, tá? Então a gente não tem margem nenhuma para erro. Eu sempre faço uma comparação entre um circuito hidráulico e um circuito elétrico.
Vamos supor que você colocasse na parede uma tubulação aqui de hidráulica, colocasse lá o revestimento, tudo tal. Aí, de repente, quando você abriu lá o registro geral, começou a vazar água na parede. Certamente isso é complicado, porque você vai ter que quebrar o seu revestimento para colocar uma luva de correr para fazer o conserto, tá? Só, pessoal, que nesse caso aí, o que vazou foi água, tá? Se esse seu serviço fosse na parte elétrica, o que iria vazar não era água, não, era fogo, comendo do quadro de distribuição até o ponto que está com defeito, tá? Então, como eu falo, a gente não tem margem nenhuma para erro. Qualquer ação nossa, tá certo, tem que ter 100% de certeza que o que você fez realmente vai funcionar, tá? E aí, certamente, pessoal, a gente tem as consequências fatais, né? Essa primeira imagem que vocês estão vendo aqui, né, dessa pessoa deitada aí no chão, a gente está vendo que o pneu aqui, ó, do caminhão, ele derreteu, tá? Porque, pessoal, fisicamente não existe material isolante. Todo material é condutor. Isso depende muito do potencial que você vai aplicar ali, né? Se você olhar na rede aí da nossa concessionária, você vê que a baixa tensão a gente usa um tipo de isolador. Na alta tensão, você já usa um outro tipo de isolador. Então, isso depende muito, né, do potencial que você vai aplicar para você escolher qual tipo de isolador adequado para cada nível de tensão, né? E nessa segunda imagem aqui, é mais uma consequência fatal, né? Isso aí diz respeito àquelas pessoas que acham que entendem de elétrica, né? E aí quer entrar numa subestação para estar roubando cabo, por exemplo, de aterramento, tá? Então, se existe um condutor, esse condutor está passivo de quê? De receber ali um potencial e certamente passar uma corrente por ele, tá? Então, na verdade, todo esse programa aqui do CEP, né, é o que diz respeito a um conteúdo que isso foi citado lá na nossa norma. Então, a norma define, né, qual conteúdo tem que ser ministrado, tanto no módulo básico quanto no módulo CEP, né? Lembrando aquele detalhe, né, pessoal, que a NR10 ela não cita a carga horária para a parte de reciclagem. Você pode fazer uma reciclagem com 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 200 horas, tá? O que a norma define de carga horária é com relação ao módulo básico e ao módulo complementar, que é o módulo CEP. Nesse nosso caso aqui, a gente está falando com relação ao CEP de reciclagem. Então, o nosso foco aqui é com relação a 16 horas, correspondente aí ao padrão que é o Senai adota aí para trabalhar com a nossa reciclagem, né? Então, a gente vai citar aqui um pouquinho, né, com relação a trabalho no CEP, trabalho em proximidade, por indução, né? Isso aqui diz respeito aos princípios que envolve aí o CEP, né? Campo elétrico, campo magnético, trabalho em altura, né? A questão de riscos adicionais, né, que também são citados aí na nossa norma. E com relação ao item 8, ela fala com relação ao seguinte: quais são as formas de trabalho no CEP? Você pode trabalhar, né, em linha viva ao potencial, trabalhar à distância, né, trabalhar em ambientes confinados, trabalhar em ambiente noturno. A norma também coloca para a gente algumas condições impeditivas. Por exemplo, começou a chover, será que eu faço alguma intervenção ou não na nossa área, né? Então, a própria norma da concessionária, que é a CELP, ela define alguns padrões que também vão colocar como condição, é certo, que você não possa fazer a sua atividade, né? A gente vai comentar aqui um pouquinho também com relação a equipamentos, né, a vestimentas, tá certo? A proteção coletiva, né? A proteção individual, a questão do seu vestuário. Será que realmente eu posso fazer alguma atividade onde eu posso usar uma roupa de proteção e por baixo usar uma camisa de algodão para evitar que eu venha suar a minha roupa de proteção, né? O que é que a norma diz com relação a isso, né? No próprio CEP também fala com relação a veículos, né? A gente consegue ver uma diferença muito grande, pessoal, quando a gente está na rua e você consegue observar o pessoal que é de CELP fazendo atividade e o pessoal que é terceirizado da CELP, ou até mesmo com relação ao pessoal de telefonia. A gente consegue ver uma diferença muito grande com relação a isso, tá? O treinamento, né? Quando vocês fizeram lá o módulo CEP e também fizeram o módulo básico, vocês passaram por um momento da parte de
resgate. Como é que a gente faz um resgate em altura? Como é que eu vou sofrer um acidente aí de choque elétrico, tá? E fechando o nosso comentário diz respeito às habilidades, né? O que é que a norma diz? Qual é o papel da empresa? Qual é o papel da pessoa? Lembrando que, segundo a nossa norma, o fazer cumprir essa norma diz respeito à solidariedade, tá certo? Então, nesse caso, pessoal, tanto o contratante quanto o contratado, caso aconteça algum acidente, os dois vão entrar no processo, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, mostra, a gente pegou essa informação lá no site da Abracopel, né? Onde você tem uma visão geral das questões dos acidentes que ocorreram da parte elétrica no Brasil, tá? Então, dá para você observar aqui, né, que existe um número muito grande de acidentes com quem, pessoal? Pedreiro, pintor, soldador, serralheiro, ajudante, né? Então, é aquele pessoal que vai fazer algum trabalho, tá certo? Em proximidade de quem? Da rede elétrica, tá? Então, na verdade, a gente consegue visualizar isso bem nesse gráfico, tá? Outra coisa está aqui, ó, a questão de estudantes, tá? Então, os estudantes aqui, ó, também mostram um número crescente de acidentes. É o pessoal que está começando na área agora, né? E aí começa a querer entrar no local que ele não deve. Então, como eu já falei aqui, entre você achar que sabe fazer uma tarefa e você saber fazer, existe um vão muito grande. Então, é importante que você só faça alguma ação se você realmente souber como é que vai ser feito aquilo ali, tá? Existe também aqui, ó, esse próprio Abracopel, ele mostra para a gente uma estatística em relação à idade. A gente vai ver que quanto mais velha a pessoa fica, ele começa a ficar um pouquinho mais afoito com relação à nossa parte elétrica, né? Não é que a gente tenha que ter medo da elétrica, mas é que você tem que ter respeito e saber lidar em cada situação, em cada que você venha a executar, tá? Então, ó, esse gráfico aqui é interessante, tá? Aí o pessoal pergunta, por que eu tenho que fazer NR10? Se você observar, né, dependendo do tipo do mês aqui, você consegue visualizar, né, que o pessoal lembra de segurança, esquece de segurança, tá? Então, esse é o ponto principal que a gente consegue visualizar por que a importância da reciclagem. Para que você esteja sempre na mente, relembrando todos os conceitos aí decorrente à nossa norma, tá? Então, a gente vê que em junho aumentou a quantidade de acidentes, porque é um momento que tem muita festa, no nosso caso aqui do São João, né? Você chega aqui, ó, janeiro, fevereiro, época de férias, dezembro, né, já novembro, o pessoal começa naquela parte festiva e aí começa a ter mais instalações elétricas, consequentemente deixa a pessoa mais passiva de receber aí um acidente, tá? Nesse outro gráfico aqui, ó, a gente mostra, na verdade, né, que acontece muito acidente aonde? Na parte residencial, tá? Você pode observar por aí, pessoal, que não tem muitas estatísticas de acidente no CEP. Por quê? Porque no CEP a gente tem um cuidado maior, existe uma inspeção maior, um rigor maior com segurança. De repente, de quem? Do que na parte de baixa tensão, tá? Então, existe muito caso aqui na parte de distribuição. Por que isso? Às vezes a empresa local, no caso aqui a CELP, cortou a energia da casa do cliente A. Então, às vezes acontece que naquela região existe alguém que conhece um pouco de elétrica e se mete a mexer aonde? Onde não deve, tá? A gente vai falar o seguinte, pessoal, do medidor para fora, ninguém pode meter a mão. A gente só pode mexer da medição para dentro da residência. Para fora, só quem mexe é o pessoal ou que trabalha para a CELP, ou o pessoal da própria CELP, que é o nosso caso aqui, tá? Então, também a gente tem muito acidente aqui na parte aqui, ó, nas áreas urbanas, né? E você consegue observar que na parte realmente de transmissão acontece muito pouco, porque realmente é o pessoal que tem um cuidado maior e consegue realmente colocar a segurança aí em primeiro lugar, tá? A gente vê aqui nessa estatística, por exemplo, manuseio de extensões, benjamins, teias, né? Muito acidente com relação a isso, tá? Na verdade, a gente tem um porquê por trás. Na verdade, é o seguinte,
a norma proíbe o uso de T. E por que tem esse T? Né? Então, cabe muita gente a você começar a entender e entrar um pouquinho mais o que é que a norma diz com relação a isso, tá? Então, a gente consegue encontrar por aí, por exemplo, um T em cima do outro ligando um monte de equipamentos. O que é que a norma define? Para cada tipo de equipamento que tenha lá o seu ponto de consumo específico. E não você está colocando um T para estar ligando um monte de equipamentos, onde vai ser, porventura, causar ali um ponto quente e possivelmente ali um acidente de choque, né? Porque o que acontece é, a gente coloca muitos equipamentos num ponto só, pode acontecer que tenha alguma área ali que não esteja protegida e automaticamente você tem um contato acidental aí nesse circuito, né? Nesse gráfico aqui, ó, a gente vê uma comparação de acidentes, tá? Pessoal, observa que o Nordeste é uma fatia muito grande com relação a acidentes, tá? Por que isso? Porque o pessoal acha que entende de elétrica. Então, muito cuidado, né? Para que você só faça alguma intervenção se você realmente souber o que é que vai fazer, como é que vai fazer, como é que eu posso fazer de forma segura, né? A gente sabe que a gente tem aqui dois setores. Existe a questão da NBR, que nos dá a informação técnica para isso, e tem o nosso caso aqui, que é a nossa NR, que nos dá o quê? A segurança no trabalhador. Então, uma NR não está preocupada, por exemplo, se você colocou o fio de 2,5 ou se você colocou a sua casa ligada com arame farpado. Isso é papel de NBR, é ela que dá para a gente, né, todo o norte com relação a como fazer a instalação, tá? Toda a parte de segurança a gente vai ter com base em quem? Na nossa NBR, na nossa NR. No nosso caso aqui, é a nossa NR10, que nos dá o norte para quem? Para que você faça qualquer intervenção de forma segura, tá? Então, ó, esse gráfico aqui é que é interessante. Observa aqui, ó, de 21 a 30 anos, de 31 a 40, de 41 a 50. Então, observa que a pessoa fica com um pouco mais de experiência na área e começa a entrar no setor, né, e não pensar tanto em segurança. A gente tem hoje um agravante aqui, que é um negócio chamado segurança e produção. Acontece muitas vezes, pessoal, que esses dois setores não querem andar de mãos dadas, tá? Mas tem que andar em conjunto. A gente não pode, por conta de uma produção, burlar algum item de segurança, tá? Então, ó, o pessoal começa a ter mais experiência, né? 30 anos na área, 40, 50, e começa a realmente colocar e entrar em setores aí que faltou, né, a você colocar como primeiro local a questão da segurança, tá? A gente sabe que a norma coloca para a gente algumas prioridades, tá? Por exemplo, ela coloca aqui, a nossa regra principal é trabalhar com o circuito o quê? Desenergizado, tá certo? Só que nem todo local eu posso aplicar essa condição. Por exemplo, eu trabalho dentro de um shopping, então eu vou colocar em muitos casos o circuito com a rede o quê? Energizado, né? Trabalho dentro de um hospital, automaticamente o que é que acontece? Eu vou ter que realmente trabalhar com a rede o quê? Energizado, tá? Só que a nossa NR10 coloca a gente como condição principal o quê? Sempre procurar o circuito desenergizado. Se você não puder nessa condição, você vai tratar o circuito de outras formas, tá certo? Então, ó, a gente vê aqui incêndio por curto-circuito. Eu acho que muita gente em casa coloca proteções, né? Porque alguém falou que deveria ser assim, que deveria ser assado. Pessoal, tecnicamente, qualquer atividade deveria ter por trás um responsável. Hoje é cobrado muito das empresas uma questão de ART. Então, se você vai fazer uma obra, o correto seria o quê? Que tivesse um responsável técnico, que fizesse um ART e que ele realmente fizesse todo o cálculo para especificar qual a proteção que eu vou colocar em cada situação, tá? Então, observa aqui, ó, residência, muito incêndio por curto, tá? Existe uma situação que o pessoal pensa que instalação elétrica, né, ela é eterna. Então, pessoal, isso requer manutenção. Às vezes o pessoal coloca lá uma fiação, coloca lá um circuito e esquece que esse circuito lá está funcionando. Só vai se lembrar no dia que der pau. Então, às vezes acontece o seguinte, aconteceu um curto na instalação elétrica, e aí o pessoal observa que
Pegou fogo até a metade da fiação. O que é que muita gente faz? Corta aquele pedacinho que está preto ali, que está queimado, e só troca a parte lá que está danificada, tá? Mas a ideia é, se ocorrer uma sobrecarga, se ocorrer uma corrente elevada, essa corrente percorreu por todo o circuito. Então a ideia é que a gente fizesse manutenção geral, e não somente naquele trechinho ali que foi danificado, tá certo? A outra coisa está aqui, ó. Comércio de pequeno porte, né? Por que isso? Porque o pessoal começa a chamar, né, muita gente para fazer serviço e cada um vai lá e faz a sua possível arranjo técnico, então chamado de gambiarra, tá? Então, muito cuidado quando você for contratar um profissional, contratar alguém que realmente tenha conhecimento, né, do que vai ser feito, porque tecnicamente, se acontecer alguma coisa ali, você possivelmente vai ser um responsável por aquela ação, tá? Então, ó, a gente vê que compatibilidade de projetos, tá? Isso é um caso grave, pessoal. A gente vê, às vezes, por aí que o pessoal, cada um distribui. Existe alguém que faz o projeto elétrico, alguém que faz o projeto estrutural, alguém que faz o projeto de hidráulica. E o que é que acontece? Eles não colocam esse projeto, né, para a questão de compatibilidade. E aí você encontra, às vezes, uma situação dessa, e o pior de tudo é você encontrar um artista que faz isso aí. O cara conseguir quebrar uma viga, quebrar um pilar desse que diga, para passar essa tubulação, tá certo? Então é importante que haja projeto, é importante que haja um responsável técnico, e é importante também que haja essa questão de compatibilidade, para saber se realmente os projetos não vão entrar em conflito no momento de quê? Da execução, né? Porque, na verdade, no papel tudo fica fácil. Quando vai para a prática é que a coisa começa a complicar um pouquinho mais, né? Como eu falei, ó, a questão de arranjo técnico, tá? Então, você tem aqui um disjuntor. Isso aqui eu posso dizer que é um artista, o cara que fez esse tipo de proeza, né? Automaticamente, pessoal, quando o cara faz uma ação dessa é porque recebeu uma pressão de alguém. Ó, a máquina parou, o setor da fábrica parou, então você vai ter que botar para rodar, tá? Só que às vezes o pessoal que faz uma arte dessa não tem ideia, né, da consequência que é você travar um disjuntor, tá? Só que essa imagem aqui nos remete ao seguinte: se você comprou um dispositivo que realmente foi normatizado, como eu falei no começo da nossa apresentação, né? Independente se você conseguiu travar ou não a sua manopla, se o disjuntor atende à nossa norma, ele vai desarmar internamente, tá certo? Então, a condição dessa, mesmo que aconteça, ele vai desarmar caso aconteça aí um curto ou caso aconteça uma sobrecarga, tá? Então, hoje, pessoal, a gente tem o tal do SIN, né? Que é o Sistema Interligado Nacional, tá? Então, a gente hoje passamos aí por uma situação um pouco complicada, né? Quando teve esse conflito aí na Venezuela, e que aconteceu que existe uma certa parte do Brasil que não está interligado nesse SIN, tá? O que seria isso? É um grande sistema onde você, por exemplo, se faltar alimentação por um ramal, você conseguir alimentar aquela região ou aquele circuito por outro trecho. Então, a ideia é que exista uma interligação de todo o nosso parque elétrico, para que você possa realmente ter outras rotas alternativas, né? Caso algum trecho haja algum problema, você consiga manter a alimentação em todo o sistema. Então, segundo nossa fonte aqui, né, da ONS, ela fala que apenas 3,4% da nossa capacidade está fora do SIN, tá? Então, a ideia é que o Brasil inteiro esteja realmente interligado para que não venha a sofrer nenhuma pane, nenhum apagão, porque essa região não está interligada ao nosso sistema nacional, tá? Então, hoje a gente está vendo aqui, ó, um mapa, né, onde a gente consegue visualizar, né, toda a nossa rede de distribuição, tá? Ou, desculpa, no caso aqui de transmissão. Nós temos aqui redes de 500 kV, 230 kV, né, 750 kV, 138 kV. Então, esse é o nosso mapa geral, onde a gente consegue visualizar de onde parte essa alimentação e para onde vai, né? Então, onde é que eu consigo aqui visualizar
toda a nossa malha de transmissão aqui do Brasil todo, tá certo? Logicamente, a gente pode atualizar isso aqui porque já teve mais linhas aí sendo instaladas. A gente tem um agravante com relação a isso, é porque toda vez que você implanta uma linha de transmissão, automaticamente tem toda a questão ambiental por trás, né? Então, não é simplesmente chegar e passar a rede. Tem toda a questão de você ter a licença, poder colocar, implantar a sua torre, poder implantar a sua rede, né? Tem um negócio chamado faixa de servidão, né? Isso se aplica tanto em transmissão, como também se aplica em distribuição. Só que muita gente, às vezes, não respeita essa questão de linha de servidão. Então, é uma área onde foi reservada para quê? Para que você conseguisse colocar a sua rede, tá? Esse diagramazinho aqui, ó, pessoal, é um diagrama da nossa usina hidrelétrica, né? A gente consegue ter todo o nosso parque, né? Uma visão geral, tá? Onde é que eu consegui pegar essas informações? Justamente aqui, ó, no nosso sistema da ONS. Então, se você entrar no site da ONS hoje, né? Você consegue visualizar, por exemplo, qual o estado que está consumindo mais, qual o tipo de energia está sendo colocada ali, se é energia térmica, se é energia hidrelétrica, se é energia solar. Então, você consegue ter uma visão online de todo o nosso parque de distribuição de energia elétrica no Brasil todo, tá? Então, essa imagem aqui mostra, né, as nossas subestações, mostra também as nossas represas, né, onde está sendo gerado o potencial para que você consiga chegar a energia lá no seu ponto de consumo, ok? Então, na verdade, aqui está a definição padrão, né? Até segundo a nossa NR10, né? O que é esse tal de CEP, né? É um conjunto de instalações e equipamentos, né? Destinados a quem? Geração, transmissão, distribuição, energia, medição, inclusive, tá? Então, tudo isso aí, pessoal, diz respeito aí ao que faz parte do nosso CEP, né? Aconteceu uma certa vez comigo na empresa que eu fui dar um treinamento e aí, assim que eu cheguei, me apresentei para explicar o que seria treinamento e tal, e aí teve um aluno que perguntou, a minha pergunta é, por que eu estou fazendo esse curso aqui, né? E aí eu fiquei em xeque porque eu disse, ó, qual é a sua colocação de não querer fazer um treinamento em R10? E aí o aluno alegou o seguinte, então, na verdade eu tenho formação tanto na parte elétrica, como também formação na parte de segurança, tá? Então, tecnicamente, esse aluno conhecia dos dois setores, né, que envolvem a nossa NR10, né? Que é a parte de riscos elétricos e a parte de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio. Então, assim, pessoal, tecnicamente, ele estaria de fora de fazer um curso NR10, tá? Mas aí é importante que você tenha sempre em mente o que é que uma norma diz com relação a um ponto ao outro. Porque vocês vão ser colocados em xeque em várias situações, tá? Então, para esse aluno que estava me questionando com relação a por que eu faço NR10, e aí eu me lembrei do que é que diz o item 10.1 da norma. O que é que ele diz? Que qualquer pessoa que trabalhe na fase de geração, transmissão, distribuição, manutenção, né? Quem trabalhar em qualquer setor desse de forma direta ou indiretamente, essa pessoa tem que fazer NR10. Então, a norma não citou em nenhum momento que a pessoa que fosse PhD em elétrica, a pessoa que fosse mestre ou doutor em segurança, estaria isento de fazer treinamento, tá? Então, é importante que a gente comece a estudar um pouquinho mais o que manda a norma, para quê? Para que você consiga explicar tecnicamente a algumas pessoas, né, alguma situação ou outra decorrente da nossa área de atuação, tá? Então, essa aqui é a definição do que vem a ser esse tal de CEP. São instalações e equipamentos destinados aqui, geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, inclusive a parte de medição, ok? A imagem ficou um pouco menor aqui, mas isso aqui diz respeito ao seguinte, tá? A gente não pode colocar qualquer tipo de equipamento em qualquer lugar. A gente não pode deixar qualquer pessoa entrar em qualquer ambiente, tá? A gente costuma falar o seguinte, existem 3 ambientes que você só pode entrar se você tiver uma autorização formal para isso. Que ambientes são esses? Eu estou falando com relação a alta tensão,
com relação a ambientes confinados ou área classificada. Esses 3 locais, pessoal, a gente só pode adentrar se você tiver uma autorização formal explicando o que vai fazer naquele ambiente e quem foi que autorizou, tá? Então, essa classificação aqui, isso aqui está colocado na nossa 5410, na nossa NBR, tá? Lá fala o seguinte, ó, BA1, BA2, BA3, BA4, BA5. Então, onde é que você pode entrar? Então, tem locais que só pessoas qualificadas é que podem estar naquele local. Por exemplo, setor elétrico, tá? Então, um ambiente de uma subestação, só quem pode entrar ali são pessoas qualificadas que têm o conhecimento técnico, né, para fazer qualquer tipo de intervenção naquele local, tá certo? Então, ó, pegando um gancho nossa explicação aqui de B1, BA2, BA3, BA4, né, tem a questão de IP. Essa questão do IP, pessoal, muita gente não leva em consideração. IP, traduzindo, é grau de proteção. Então, a ideia é o seguinte, eu não posso pegar qualquer equipamento e colocar em qualquer ambiente. Por exemplo, eu não vou pegar uma tomada e colocar ao lado de um forno. Então, eu tenho que saber o material que eu tenho em mãos, qual é o local que vai ser aplicado para saber se realmente aquele equipamento tem a proteção adequada, tá? Então, esse IP, né, que a gente está comentando aqui agora, tá certo? Ele tem 2 letras, tá? A primeira, né, o primeiro dígito que diz respeito à presença ou não de água e o outro diz respeito à proteção às partes internas do equipamento, tá? Então, por exemplo, se eu pegar lá um motor que tem a proteção IP55, então, ó, o 5 quer dizer o quê? Ele tem proteção contra poeira, tá aqui, ó, o primeiro dígito, tá? E o outro respeito a quem? Proteção sob pressão sob jato d'água, tá? Então, cada equipamento desse, tá certo? Ele tem um grau de proteção específico, tá? Então, eu tenho que saber onde é que eu vou aplicar o meu equipamento para saber qual IP adequado que eu vou utilizar, né? Então, aqui, ó, tá de forma bem clara. Quem é que trata isso? Isso é uma tal de NBR 6146, tá? Então, esta norma define qual o grau de proteção de cada equipamento. Então, quando você vai fabricar algum produto, tem que saber realmente onde é que você vai aplicar para que você determine qual o grau de proteção, tá? Então, o primeiro dígito fala de quê? Proteção contra a entrada de quem? De corpos sólidos ou acesso às partes do quê? Energizadas, tá certo? E o segundo trata com respeito a quem? Entrada ou não de água no seu equipamento, tá? Então, ó, o que acontece? Hoje, às vezes, você está na rua aí, de repente o seu semáforo começa a ficar piscando aleatoriamente, tá? A gente pode observar que aquele quadro onde o pessoal instalou o circuito, provavelmente aquele quadro não teria o quê? A proteção ideal, que deveria ser, por exemplo, um IP66 ou IP78, 77. Então, como eu falei, onde você vai aplicar o seu equipamento, você automaticamente escolhe um IP mais adequado. A questão é que muita gente não observa essa questão do IP. Compra equipamento e aplica em qualquer local. No nosso caso aqui do CEP, a gente vai ver que tem equipamentos que no final, além de ter lá esses 2 dígitos, representa também a questão do H. Toda vez que eu encontrar um equipamento que tem lá IP, sei lá, 57H, corresponde ao quê? Que esse equipamento, o H informa que ele trabalha em alta tensão. Tá certo? Então, ó, essa sequência aqui, né, é uma sequência que a norma coloca pra gente, tá? Tensão de segurança. De respeito ao seguinte, hoje a nossa NR10, ela só trabalha em baixa e em alta tensão, né? Lembrando que a NR10 não entra em extra baixa tensão. Então, segundo a nossa norma, se a tensão for menor do que 50 volts, a NR10 não vai entrar aí, porque ela coloca como sendo uma tensão de segurança. Isso, 50 volts em corrente o quê? Alternada, né? Porque se eu falo de corrente CC, esse valor sobe para quanto? Para 1.500 volts, tá?
Então, ó. Oi, Miguel. Na verdade, esse IP, Miguel, existe uma tabela na própria norma que vai definir, né, onde você vai aplicar. Por exemplo, eu quero colocar um equipamento que tenha proteção contra a poeira. Eu vou colocar um CLP no ambiente que tenha muito pó. Então, eu tenho que colocar ali, nesse caso, um quadro que comporte, que vai impedir que entre pó nesse ambiente e automaticamente danifique o meu equipamento, não é? Então, muita gente compra qualquer quadro sem proteção nenhuma. É como se basicamente tivesse uma comparação. Sei lá, vamos supor que eu vou colocar aqui uma caixa de passagem. Então, essa caixa de passagem que tem lá uma proteção contra explosão. Tem que ter uma certa blindagem com relação a isso, tá? Então, é nesse foco aí que tem a proteção específica, tá? Então, quando eu coloco uma proteção 6, é porque já consigo blindar e impeço até que entre uma questão de poeira lá no meu ambiente, tá? Nesse caso aí, a gente aplica mais a quadros e equipamentos, tá? Se você pega aquela tomadinha stack, por exemplo, tomada stack lá da IP, sei lá, 53, tá? Então, esse tipo de tomada consegue proteger contra objetos menores ou igual a quanto? 2,5 milímetros, tá? Se eu pegar um equipamento com IP 45, então o 4 aqui, ó, diz respeito a quê? Objeto muito pequeno, ele já consegue ter a proteção, tá certo? Então o IP6 aqui representa o que? A proteção máxima com relação ao nosso quadro, tá? Então, ficou claro aí, Miguel? Então, na verdade, a atenção de segurança, né, seria o ideal. Então, quando a gente fala, por exemplo, automação predial, a gente poderia colocar na nossa residência uma atenção de segurança para evitar que o usuário tivesse acesso a 220, tá? Só que isso requer um custo maior, tá? Então, essa sequência que está aqui, né, é que a nossa norma coloca para a gente. Então, primeiro passo, atenção de segurança, ideal é. Então, hoje a gente pode e deve evitar a questão de eu vou colocar iluminação dentro de uma piscina. Tem que colocar com extra baixa tensão, tá? Para que você coloque em segurança aquele usuário. Se você não puder aplicar esta condição, aí parte do nosso ponto principal, que é trabalhar sempre com o circuito o quê? Desenergizado, tá certo? Como eu falei, nem sempre vou conseguir essa condição, tá certo? Se eu não puder aplicar essa condição, aí eu parto para quê? O EPC e depois eu parto para o EPI e aí eu vou ter que fazer uma análise caso a caso, tá? E lembrando, tudo isso vai desencadear em quem? Na autorização e na responsabilidade. Como eu já falei, para a norma vai ter que aparecer um responsável, independente da situação que você venha fazer ali a sua intervenção, tá? Então, lembrando, pessoal, que a nossa norma, né, ela define lá no item 10.7 a questão de que os trabalhadores que intervêm na parte elétrica energizada com alta tensão, tá certo? Deve obedecer ao anexo 1, né? Que anexo é esse? Lá na norma, pessoal, diz respeito às distâncias de segurança, né? Chamado zona de risco, zona controlada, tá certo? E esse item aqui, ó, 210.069.0 I igual a 4. O que é isso aqui, pessoal? Isso é uma referência que diz respeito à NR 28. É uma norma que trata especificamente de quê? De multas, tá? Então, como eu já falei, para cada item de uma norma, diz respeito a quê? A um grau de infração. Então, chegou um auditor, chegou um fiscal na empresa, ele vai, por exemplo, pedir o item 10.8. O que é isso aqui? Isso é que a gente lá no começo da nossa apresentação, né? Onde fala, né? O que é uma pessoa qualificada, o que é uma pessoa habilitada, o que é uma pessoa autorizada. Então, essa certificação que comprova que as pessoas que vão intervir tenham conhecimento, esse certificado, pessoal, deve fazer parte do documento chamado prontuário, tá certo? E chegar um fiscal e não encontrar documentação na empresa, ela recebe grau de infração 4, que é a máxima, tá certo?
No item 10.7, né, ela fala o quê? Justamente a questão do treinamento, tá? Então, como eu já falei, nem todo mundo é obrigado a fazer o módulo CEP, tá? Quem tem que fazer o CEP é as pessoas que vão interagir na parte de alta tensão, mas todo mundo é obrigado a fazer o módulo básico, tá? Então, assim, ó, teoricamente, né, deveria as pessoas que são da área, hoje em dia, só estar fazendo o quê? Apenas reciclagem. A não ser a pessoa que está entrando no setor elétrico agora. Aí vai ter que fazer o módulo básico e, dependendo do caso, fazer o módulo complementar, tá certo? Mas essa norma foi desde quando? Desde 1978, né? Então, não é uma norma nova, antiga ou muito nova, tá? O que aconteceu foi que em 2004 teve a grande mudança e aí começou a cobrar com relação a isso, tá? Mas treinamento é obrigatório há muito tempo, né? Nesse gráficozinho aqui mostra o seguinte, né? Para cada tipo de tensão, nível de tensão que se venha trabalhar, a gente tem que ter o EPI adequado, tá? Então tá aqui, ó, luva classe 00, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Para cada classe de tensão, existe aqui uma luva específica para isso, tá? Aí poderia surgir a pergunta, tá tranquilo, então eu vou trabalhar em 13.8, vou usar uma luva com que classe? Classe 2, né? Que suporta até que nível de tensão? 17.500. Lembrando que o nosso nível é isso aqui. Essa parte aqui é a parte de ensaio, tá? Então a luva, por exemplo, classe 00 só aguenta até quantos volts? 500 volts, que é a parte de baixa tensão, tá? Exatamente, Miguel. Na verdade, né, hoje o pessoal tem que ter esse costume. Não é somente usar a luva de borracha isolante. Se você não usar a luva de proteção, se você for essa luva de borracha, automaticamente aí acabou a sua proteção, né? E aí poderia vir a pergunta, e quando eu vou trabalhar com 69kV, vou usar que luva que não tem aqui na escala? Aí já parte para um outro nível de trabalho. Vamos trabalhar aí ao potencial, onde eu vou usar outros tipos de EPIs, né? Essa imagem aqui é bem interessante, né? Porque, por exemplo, acessibilidade. Eu costumo falar o seguinte, existem pessoas que são pessoas de birô, que fica sentadinha no ar-condicionado e tal, e tem aquele pessoal que realmente vai para a prática. Então é importante, quando você fizer um projeto, você pense muito bem na pessoa que vai fazer o serviço. Como é que eu vou ter acesso ao barramento? Como é que eu vou ter acesso àquele quadro, né? Como é que eu faço ali a intervenção? Observe essa primeira imagem aqui, ó. O cara está quase deitado no chão para fazer um trabalho, tá? Então, em qualquer projeto, pessoal, é muito importante visar a questão da manutenção e a questão da acessibilidade. Porque, ó, quando está tudo parado, é tranquilo, mas é a partir do ponto que você energiza o circuito, aí a coisa começa a ficar complicada. E principalmente se você envolver a parte de produção. E produção você já sabe que para parar é mais complicado ainda, não é? Então, ó, como eu já citei aqui, né, no item 10.1 da norma, aqui está bem claro, né, que esta norma se aplica em qualquer fase, tá? Então, já teve uma comissão tripartite que reformulou, que definiu quais seriam as nossas atividades, tá certo? Então, em qualquer setor que você venha trabalhar, né, você precisa essa informação. Se eu trabalho manutenção, operação, manutenção, então tudo isso tem que envolver NR10, tá? É importante que a gente tenha realmente essa visão. É importante, como o Miguel falou aqui, né? O projetista tem que ter experiência em campo para realmente saber como é que vai fazer, tá? Sei lá, cheguei no local e encontrei lá uma calha, vou ter que dar um grau no perfilado, dar um grau numa tubulação. Então é bom que você realmente conheça o que vem depois. Porque quando está tudo novo, tudo zerado, tudo é fácil. Depois que você alimenta o sistema, fazer intervenção depois, você sabe que começa a complicar o processo, né? Então aqui é só para frisar, né, a geração lá de 13.8 até 20 kV, né, que vem lá
a nossa rede, né? Passando pela parte de transmissão, né? Como eu já citei aqui, ó, 230, 500 kV, né? 138 kV também, tá certo? Tem a fase aí de subtransmissão, né? No nosso caso aqui da CELP, ela parte para a parte de 69 kV, né? E aí vem a fase de distribuição, né? A gente hoje encontra muita rede aí na rua que a CELP chama de rede anti-perda, né? Mas se você for assim ao pé da letra, seria como se fosse a rede anti-furto, né? Porque a ideia é que a CELP ela fez uma inversão, onde a CELP colocou a alta tensão embaixo e colocou a baixa tensão aonde? Em cima. Então, para você ter acesso aí à parte de consumidores finais, você teria que ultrapassar 13.800 volts, tá? Isso é um custo maior para a empresa, requer um cuidado maior de implantação, de telemedição, mas a gente consegue visualizar isso aí em toda a nossa rede aí da concessionária da CELP, tá? A gente vai comentar agora um pouquinho, pessoal, com relação aos nossos riscos típicos aí do CEP, né? E qual é a prevenção que a nossa norma coloca para a gente, tá? Então, ó, a gente tem aqui o risco do campo elétrico, né, e do campo magnético, que são chamadas radiações não ionizantes, tá? Então, existe todo um estudo, pessoal, com relação a isso, né? A você realmente... Qual é a consequência que tem essa radiação no corpo humano? Será que isso realmente pode causar alguma doença, né? Qual é a bronca daí, pessoal? É porque a gente não consegue provar cientificamente esse negócio. Mas existem estudos, né, há muito tempo atrás com relação a esse tipo de radiação e de efeito aí sobre o ser humano, tá? Então, às vezes o pessoal não leva em consideração, por exemplo, radiação ultravioleta. Quem é mais clássico está em cima disso aí? Operadores de solda elétrica, né? Você às vezes encontra por aí muitos soldadores fazendo solda, colocando a mão como proteção. O cara coloca lá o pingo de solda, coloca a mão no rosto e vira o rosto, tendo a ilusão que você vai ter uma proteção contra essa radiação. Então, se existe um EPI específico para isso, a gente tem que usar esse EPI, tá? Independente da condição. Então, toda empresa ela é obrigada, né, a que você receba o EPI e também você vai ser cobrado de quê? Para que você consiga usar de forma correta, tá? As radiações não ionizantes, né? Pode causar aí queimadura, catarata, câncer de pele, né? Hoje a gente está cercado por esse tipo de radiação, né? Radiações de micro-ondas, radiações a laser. O pessoal às vezes, né? Em casa tem lá micro-ondas e às vezes ele quebra e o pessoal não consegue colocar a proteção que tem ali do lado do seu equipamento. Então aquela proteção ela tem um objetivo. Então toda vez que alguém produz, que alguém inventa algum equipamento, coloca uma proteção, se alguma remover essa proteção, porque isso pode causar algum dano aí ao usuário final, tá? Então, ó, como eu já citei, né? Os estudos com relação a essa questão do campo elétrico e magnético é muito antigo, tá? Desde a década de 70. Mas onde é que está a bronca daí? A gente não pode provar cientificamente. A gente não tem nenhum caso que diga assim, ó, fulano pegou uma doença decorrente a ficar muito tempo sob efeito do campo magnético. O que você não pode provar cientificamente fica mais difícil de você conseguir provar alguma coisa, tá? Então, a ideia, né, é que você tenha proteção. Então, existe uma entidade, né, essa entidade aqui, esse órgão, ela definiu esses valores aqui, ó. Se você está numa rede elétrica de 60 Hz, tá? Então, o campo elétrico que você ficar sujeito é, no máximo, aí é um campo elétrico de 4,7 kV por metro, tá certo? E a questão da densidade do fluxo. O valor que a gente pode estar submetido é o quê? Um valor máximo de 83,3 microtesla. Isso aqui é a unidade aí de fluxo magnético, tá certo? Então, esses são os valores, né, que foram estipulados, que a gente pode estar sujeito a isso aí, que não vai sofrer nenhum dano, né, se você estiver sob efeito desse campo, valor menor do que esse, ou menor do que 83 microtesla, tá?
Esse estudo aqui, inicialmente, foi feito na Rio Eletropaulo, né? E lá naquela época o pessoal conseguiu encontrar valores, né, muito menor do que o que foi estipulado aqui pela nossa Organização Mundial de Saúde, tá certo? Essa sequência aqui, né, é a sequência padrão que a gente deve adotar. Por que eu tenho que abrir uma chave, né, numa sequência específica? Porque eu não abro de qualquer jeito. Pessoal, a gente nem pode abrir do jeito que você quiser, nem tampouco você usar a chave sem ter um negócio chamado load buster, né, que é um dispositivo que a gente vai aplicar para fazer a abertura de chaves com carga. Então, a sequência que você deve adotar, né, tem a configuração aqui, ó, do risco elétrico do arco, né? Então, primeira abertura diz respeito a quem? A você abrir a chave, né? Mais distante aqui da chave, a chave A, né? A primeira abertura. Depois tu vai abrir quem? A chave B. E por último, abrir quem? A chave C. Se você abre nessa sequência, você reduz muito a condição de quem? Do arco elétrico, tá certo? Então, existe uma sequência que já foi padronizada, tá certo? Toda empresa de distribuição adota essa sequência para que você tenha essa condição, tá? De não deixar, por exemplo, vou começar a abrir a minha chave faca a partir da chave B e deixar a chave A e a chave C conectadas. O que é que vai acontecer? Vai acontecer de você estar com uma carga maior nessas duas chaves que estão bem próximas. Então, há a possibilidade de ter um arco maior quando você abrir essas duas chaves aqui. Então, por isso que a sequência de abertura é primeiro a chave A, depois a chave B e, por último, quem? A chave C. Quando você for fechar a chave, você inverte aí o procedimento, tá? Exatamente, Miguel. A sequência de fechamento é a sequência inversa do que você abriu, como você colocou aqui na sua pergunta. Então, ó, hoje, né, aterramento temporário, ela diz respeito a um dos tópicos, né, do que é um circuito desenergizado. Então, nesse caso aqui, o que é que acontece? A nossa norma, né, coloca como obrigatoriedade que você esteja cercado pelo aterramento temporário, tá certo? Então, ó, para que serve aterramento temporário? Primeiro caso, visa a proteção contra descargas o quê? Atmosféricas. Segundo caso, indução, né? Terceiro caso, tensão induzida. Todo mundo sabe que se você tem uma rede que está energizada e tem um outro cabo ali próximo, isso pode dar uma indução de tensão e quem tiver naquela rede vir sofrer um acidente, né? Uma outra função temporária é você evitar erros de manobra. No nosso caso, pessoal, a gente tem muitas redes da CELP que podem ser comandadas remotamente, tá? Então, se alguém fizer uma manobra errada, se está com aterramento temporário, isso vai fechar um curto e vai desarmar a chave em algum local, né? E nesse último tópico aqui, ó, fontes alternativas, tá? Hoje, qualquer projeto que você venha colocar na rede da CELP tem que vir mediante projeto IRT. Então, por exemplo, vou colocar na minha casa um gerador. Eu tenho que fazer um projeto e colocar isso para ser aprovado junto à nossa concessionária, para que ela fique sabendo em que região ali existe alguém que tem uma fonte alternativa de energia, tá? E por último, a questão aqui de toques, né? Tensão de passo e tensão de toque, tá? Então, na verdade, esses 5 tópicos aqui diz respeito à função do aterramento temporário. Então, geralmente, quem é que usa isso? Quem usa temporário é o pessoal que trabalha com distribuição ou que trabalha com transmissão. Aí que se aplica esse aterramento temporário. A gente não vai estar na baixa tensão, por exemplo, fazendo aterramento de fase neutra e terra para fazer a instalação do circuito, tá? Essa recomendação aqui, ó, é uma recomendação nova, né? Isso é um padrão, né, chamado POP, né? O POP 00 da CELP. Ela definiu que a distância máxima do aterramento deve ser 300 metros e no mínimo que 2 metros, tá? Então, eu não posso fazer um aterramento temporário, tá certo? Muito distante do ponto que eu estou trabalhando, tá? E deve ter no mínimo 2 metros o quê? De distância aqui
para fazer o meu trabalho, tá certo? Então, a ideia é que você fique cercado, tá certo? Exatamente, Miguel. Na baixa tensão, né, a gente usa o loto, que aí requer que você trave, que você bloqueie, só não entra a questão do aterramento, mas como você colocou aqui perfeitamente, é a questão do loto que a gente usa aí na parte de baixa tensão, né? Então, ó, muito cuidado, né, com relação a você a fazer o aterramento temporário. É que a gente está vendo essa condição aqui, né, que você faz o temporário, seja na alta tensão, como também seja onde? Na baixa tensão, tá? E aí você bate o seu aterramento e você consegue fazer a sua intervenção, tá certo? De forma segura, tá? Muito cuidado aí com essa condição de você fazer o aterramento temporário, pessoal. Se você pegar a haste que você usa na distribuidora, a gente usa um trado, né? Para que o trado? Para evitar que se eu boto uma haste e começo a bater com a minha marreta, eu posso deixar solta a minha haste em relação à minha terra. Então, se você pegar realmente o aterramento aqui temporário, você vai ver que o pessoal usa lá um trado, que você consegue fazer lá como se fosse uma broca para colocar o aterramento temporário aqui no meu circuito, tá? Bom, com relação ao trabalho na alta tensão, né? A norma colocou algumas condições aqui para a gente. Então, por exemplo, esse tópico aqui, ó, pessoal, é proibido qualquer trabalho na alta tensão que seja feita de forma o quê? Individualmente. Esse prazo aqui, ó, 9 meses mais 6 meses. O que é isso aí? Na verdade, a norma em si definiu prazos para que a empresa fosse a se organizar perante o cumprimento da norma, tá certo? Então, esses 9 meses que apareceu aqui, ó, foi lá desde 2004, quando teve aquela reformulação que a norma colocou para que todo mundo viesse a se organizar perante a NR10, tá? Então, para cada item da norma, foi colocado alguns prazos para que viesse a cumprir o que manda a norma, tá? Então, como eu já falei aqui, ó, o item 10.7.4 fala o quê? Qualquer intervenção na alta tensão só pode ser feita mediante quem? Ordem de serviço específica. Porque a ideia é, se acontecer alguma coisa, eu quero saber quem foi que mandou, quem foi que ia executar, quem deixou de fazer, quem estava fora da área, quem estava dentro da área. Então, é por isso que há a questão aí do documento formal, que é o nosso caso aqui, a nossa ordem de serviço, tá? Lembrando que em toda a equipe deve ter um membro com a capacidade de quê? De supervisor. O item 10.6 da norma diz isso pra gente, tá? Quando a gente começou esse negócio em NR10, foi bem interessante que o cara tá saindo, né? O eletricista perguntou, professor, o meu encarregado vem fazer esse curso aqui também, né? E aí a pergunta da pessoa era o seguinte, porque é muito fácil mandar. Então é importante que o encarregado, que o supervisor, né, tenha conhecimento do risco, para que quando for delegar alguma atividade ou alguma ação, ele saiba por que o pessoal vai cobrar por fazer o equipamento, ou fazer atividade, né, com aquele EPI A, B ou C. Então é importante que todo supervisor, né, ou qualquer membro da equipe tenha a capacidade de supervisão, para realmente conhecer o que vai ser feito ali na sua ação, tá? Então, ó, na alta tensão, né, no item 10.7.7, né, ele fala o seguinte, né, a questão do bloqueio do religador automático aqui, ó. Quando eu faço alguma intervenção na alta tensão, né, a gente tem que pensar o seguinte, será que eu cortei o religador? Tem algumas situações que remotamente a empresa pode abrir ou pode fechar uma chave, tá? Então, consequentemente, eu não posso deixar eu fazendo uma manobra aqui local no equipamento e deixar que alguém consiga mandar um comando e fechar essa chave, tá? Então, é importante que a gente consiga, né, fazer esse bloqueio do religador automático que ele fala aqui, ó, no item 10.7 da norma, tá? Lembra, pessoal, que em algumas empresas, essa questão de você seguir NR10 à risca, né,
Isso, pessoal, dá a questão de suspensão e advertência. Sei lá, passou um supervisor, né, e verificou que você está mexendo na máquina e não aplicou o que Miguel falou aqui, que é a questão do lote. Então, isso pode você receber, né, a questão de receber uma punição, ou uma advertência, ou uma suspensão, porque você fugiu, né, um procedimento padrão, seja da norma ou seja da própria empresa, tá? A questão do equipamento, né, adequado, a gente vê o seguinte, toda ferramenta para a parte elétrica ela é específica. Eu não posso estar usando, né, uma ferramenta sem ser pré-isolada para mexer no barramento, tá? Então a gente tem a ferramenta adequada que deve ser disso aí, tá? Então, ó, como é que eu posso trabalhar no CEP? Eu posso trabalhar o contato direto, né? Como mostra aqui as imagens, né? Então, eu posso estar isolando, eu posso entrar em contato diretamente com a minha rede. Logicamente, pessoal, tudo que eu tenha com o meu EPI, com nível de proteção adequado. Manga isolante, equipamento de proteção coletiva, cobertura, né? Então, primeira forma de trabalho aí no CEP, eu posso ter o contato direto, né? Então, ó, sempre, como o Miguel também já citou aqui, bem colocado, independente da luva de borracha, eu tenho que ter a luva de raspa aqui, ó, ou de proteção, para evitar que você venha a danificar sua luva de borracha, né? Trabalho à distância, né? Isso também é outro ponto importante, que é o mais comum que a gente encontra também por aí. O pessoal que trabalha com manutenção usa muito o trabalho à distância. Então, eu tenho aqui a minha vara de manobras, onde eu tenho aqui um conjunto de itens que eu posso colocar na vara para que eu possa fazer abertura na rede e eu possa fazer de forma segura. Lembrando que mesmo à distância, eu também tenho que usar todo o EPI adequado para isso, tá? Trabalho ao potencial, né? Já é outro caso. A gente vê muito vídeo aí na internet com o pessoal entrando no potencial, saindo do potencial, tá? Então, quando você tem uma rede acima de quanto? 6.200, né? A gente já tem que usar nessa condição. A intervenção na minha rede elétrica decorre através do acesso ao potencial. E aí requer todo um conjunto de equipamentos. Esse meu andaime que está aqui, ó, pessoal, não é andaime de ferro não, tá? É um andaime específico que suporta aí esse nível de tensão. O rapaz aqui, ó, a pessoa que está fazendo o serviço, está com uma vestimenta específica para que não fique ao potencial somente pegando na mão, tá? Correu no YouTube aí um videozinho de um rapaz, acho que é meio maluquinho ele, que ele estava entrando ao potencial com um transformador caseiro. O cara pegou 220, né? Colocou no lado secundário do trafo e estava entrando com a chave normal na bucha de alto do trafo, para mostrar como é que entrar. Então, existe todo um cuidado com relação a isso. Para que você entre no potencial, você tem que ter a vestimenta específica para isso, tá? Trabalha aí em proximidade, né? Com as partes vivas, tá? Hoje, pessoal, a gente tem um agravante muito grande, que é o pessoal de telefonia, tá? Por quê? A gente encontra muitos cabos de telefonia, não é o cabo energizado, não, é o cabo guia, é aquele cabo de aço, né? Que você vê lá segurando todo aquele cabeamento de dados ali, voz, e esses cabos, pessoal, em muitos casos, estão com potencial, ou devido à indução, ou até mesmo devido à ligação acidental com fase. Então, já teve muitos acidentes. Agora, teve um recentemente aqui em Recife com relação a isso. O rapaz subiu no poste e entrou em contato com um cabo de aço, que é um cabo guia. E esse cabo estava com fase, tá? Logicamente, tem todo um estudo do acidente, mas por que o cabo estava energizado, né? Por que não testou antes? Tem todo um rigor por trás. Mas, na verdade, que ele não seguiu um procedimento padrão, que é você testar tudo que você vai fazer intervenção, né? Então, ó, essa é a nossa sequência, né?
que a nossa regra fala, em alguns casos, chamam isso aí como as 5 regras de ouro, que diz respeito a quê? Desligar, bloquear, testar, né? Colocar o aterramento temporário, né? Fazer a proteção, tá certo? E não esquecer da placa de sinalização. Pessoal, só um parênteses aqui, ó, essa questão do impedimento. Dentro de fábricas é mais comum você encontrar em muitos casos 3 bloqueios, tá? Existe um bloqueio para o mecânico, um bloqueio para o eletricista e um bloqueio lá para o operador de máquinas, né? Que é o chamado loto aí, né? Então é importante que, às vezes, na empresa, cada um tem uma cor diferente, para você saber quem é a pessoa que está mexendo na máquina. Sei lá, vermelho é eletricista, azul é operador, branco é mecânico, então não importa qual seria a cor, mas que haja essa intervenção e que tenha essa codificação aí padrão, tá? Então, ó, é importante que o nosso EPI, né, ele passe periodicamente por ensaios, né, para saber se realmente aquele EPI ainda está compatível, né, com aquele potencial, né, se você pode realmente utilizar, né? Então, cada EPI tem um número de série. A gente encontra em muitos casos a condição do seguinte: esse mês o EPI vai ter uma taxa vermelha, né? Isso é importante para quê? Passou um técnico de segurança, viu que aquele cinto está com a taxa azul, quer dizer o quê? Que naquele mês aquele EPI não passou por uma inspeção periódica. Então é importante que tenha uma codificação até para facilitar uma inspeção visual, né, para saber se um EPI passou ou não por algum tipo de ensaio ou algum tipo de análise, tá? Então, pessoal, a gente viu uma revisão geral, né? Vamos entrar um pouquinho aqui na NR 28, né? Que diz respeito aí a fiscalizações e penalidades, né? Então, ó, a NR, como já falei, NR 28, ela define valores de multa para cada item de todas as 36 NRs, tá certo? Então, ó, no item 10.13, a responsabilidade do cumprimento dessa norma de forma o quê? Solidária. Isso quer dizer o quê? Esse negócio, a culpa é do Senai, a culpa é, sei lá, é da Coca-Cola, a culpa é nossa. Fazer cumprir norma é obrigação de todo profissional, tá? Todo mundo que passa por uma empresa recebe treinamento específico, né? Você vai visitar uma empresa X, você passa por um DDS, você passa por uma inspeção, você passa por um treinamento para saber como é que deve se comportar, como é que deve agir em cada situação, tá? Então, a empresa é obrigada a fornecer equipamentos de proteção individual e coletiva, ela tem que cobrar o uso dela e o nosso papel é usar de forma correta e adequada, né? Eu não posso querer pegar o meu EPI e estar usando fora do ambiente de trabalho, tá? Então, o profissional tem o seu papel, que é de zelar pela segurança sua e de outras pessoas. Existe um documento que a gente assina, pessoal, chamado APR, né? Análise Preliminar de Risco. Isso é um documento legal que você informa aqui, ó, meu companheiro está de acordo com a norma, a gente pode fazer a nossa intervenção. Então é importante que a gente tenha essa visão que um APR é um documento oficial que você monitora o ambiente que faz o serviço, você inspeciona, você verifica e vê se realmente há condições ou não de você fazer a atividade. E se não tiver, você pode fazer intervenção. Ó, realmente não pode fazer serviço por conta desse tópico, desse, tá? Então, tem que justificar tecnicamente o motivo de não fazer a sua atividade, tá? E aí a gente vai citar aqui, pessoal, para a gente já fechar, né? O que é que diz o Código Civil, o que é que diz o Código Penal, né? Então, o Código Civil fala que a gente tem a obrigação, né, se causar algum dano a alguém, a indenizar o prejuízo, tá? Como eu já falei, vai ter que aparecer um responsável para a norma, tá certo? Seja da parte empresa e também da parte pessoa física, se vai ser o encarregado, se vai ser o gestor, se vai ser o supervisor, mas alguém autorizou aquela pessoa a fazer a intervenção, tá? Então, o que está colocado aqui nessa apresentação não é o que, tá? Só vou citar aqui para vocês o que é que diz o Código Civil e o que é que fala o Código Penal, para a gente começar a internalizar esse conceito,
né? Tem a questão do crime doloso e o crime culposo. Sei lá, cheguei no painel e encontrei um painel com cadeado. Eu jamais posso remover esse cadeado e ligar o meu equipamento, tá? Uma coisa é você fazer uma ação sem a intenção de matar, né? E a outra é você com a intenção, tá? Por exemplo, você chega e coloca uma fase na sua cerca elétrica, ou na sua grade, ou no seu arame farpado. Está com a intenção de matar alguém, tá? Cerca elétrica é uma coisa, energizar um circuito com fase corrente alternada, aí é crime, porque isso caracteriza a condição de você querer matar alguém, tá? Então, o artigo 121 diz o que pra gente, né? Se alguém sofreu um acidente, né? E aí a pessoa resultou em morte trabalhador, né? O causador do evento, o que ele vai ganhar? Detenção de 1 a 3 anos, tá certo? E o que é que fala o inciso 4º aqui? Que a pena vai aumentar, né? No momento lá da perícia, verificar que ele não seguiu as regras técnicas da profissão. E aqui, pessoal, envolve o quê? Envolve as tal de NR e as nossas NBRs da vida, tá certo? E o código 129 fala o quê? Se aconteceu um acidente, né? A pessoa não morreu, mas também ficou agora o quê? Incapacitada para trabalhar. O que é que a gente pode ganhar decorrente a isso? Detenção de 2 meses a 1 ano, tá? Então, pessoal, só lembrando, quem fala isso aqui, tá certo? Não é NR10 não, tá? Isso é o que diz o civil, tá? Se no momento de um acidente, se o cara vai ser preso, vai ser detido ou não, depende do processo, tá certo? Mas o que a lei diz é isso aqui. Então, a ideia é que você se resguarde com relação ao acidente, tá? Então, a ideia é que você tenha cautela, que você faça a sua APR, que você inspecione os seus equipamentos, né? Para que você faça o serviço e você volte com segurança para a sua residência, né? Eu mostrei aqui para vocês rapidamente, né, o que é que sobra para pessoa física. E para fechar, o que é essa pessoa jurídica? Como eu já falei aqui, ó, uma tal de NR28, né? As multas, né, são graduadas, né? Então, ó, infração 1, 2, 3 e 4, tá? Com a gravidade maior é a infração 4, tá? Isso tem todo um processo por trás, pessoal. Essa questão da NR28 envolve a gravidade da multa, que é de 1 a 4, envolve se é de segurança, se é de saúde, envolve agora um caso crítico, que é a questão do número de funcionários. Então, o valor da multa, tá certo? Vai variar também em função de trabalham lá na empresa, tá certo? Então, ó, a norma em si, né, tem uma tal de NR3 também, ó. Então, vê como a coisa é bem interligada. A NR10, né, pega informação da NR28, pega da 23, pega da NR3. A NR3 fala com relação a embargo e interdição. Então, uma empresa pode receber embargo ou interdição dependendo do caso lá que aconteça a fiscalização, tá? Então, ela pode interditar um setor da empresa, ela pode embargar geral, né? Eu fui numa obra essa semana onde ela está embargada, né? Porque chegou lá um fiscal e encontrou lá que o pessoal fez muita escavação e não colocou nenhuma proteção para evitar que alguém venha cair ali, tá certo? Então, um fiscal ele pode embargar um setor, pode embargar uma obra, pode interditar ou fechar um trecho de atividade. Tudo depende da condição que ele encontra lá na empresa, tá? Então, ó, eu coloquei aqui alguns itens, né, que pode deixar a empresa pronta para receber embargo ou interdição. Por exemplo, chegou um fiscal na empresa e pediu lá o prontuário, e a empresa não tem um prontuário para apresentar para o fiscal. O que é que ele vai dizer? A empresa fulana e tal não atendeu ao item 10.2.4 da norma. E aí o cara que vai regularizar essa empresa vai ter que ver o que é que diz esse item e vai verificar que realmente diz respeito a quem não colocou o prontuário, né? Chegou um fiscal lá e não encontrou um EPI específico. Vou trabalhar em baixa tensão, vou trabalhar em 13.8 e não tinha a luva adequada para aquele nível de potencial. Ele vai colocar na súmula dele.
A empresa não cumpriu o item 10.2.9.1, que fala de quê? Todo trabalhador tem que ter a vestimenta, tem que ter o EPI adequado para cada tipo de atividade, tá? Por exemplo, item 10.7.3, né? Segundo a nossa norma, é proibido que seja feito qualquer trabalho na alta tensão de forma o quê? Individualmente. Então, toda intervenção no CEP tem que ter, tá certo? Primeiro ponto, comunicação constante. Todos os membros da equipe têm que ter comunicação para verificar em que condição está, como é que está o serviço, como é que está o andamento, tá certo? E jamais pode ser feita individualmente, né? Chegou no local, não encontrou um bloqueio aqui, ó, do religador automático. Eu também posso chegar ali e fazer a interdição naquele equipamento ou naquele trecho de atividade, tá? Então, eu coloquei aqui rapidamente somente alguns itens, né, que deixam a empresa prontinha para receber uma tal de NR3, não é? E aí, pessoal, quem é que faz essa fiscalização, né? Hoje a gente tem aqui o Ministério do Trabalho, né, que realmente busca informações com relação a isso, que é o que cai mais em campo, né, para poder fazer cumprir essa norma. A gente está no momento aqui no Brasil, né, que o pessoal está com a ideia de mexer nas nossas NRs da vida, né, e isso pode acarretar ou pode aumentar o número de acidentes, porque se a gente tem uma NR que começa a amarrar, né, tem um item da norma, é igual licitação, né? Qual é a licitação? O cara coloca assim, você tem que aplicar materiais, tá certo? Com fabricante, sei lá, um exemplo, Siemens, Schneider, ABB. A partir do ponto que ele coloca Siemens, Schneider, ABB ou similar, o similar vai acabar com qualquer atividade, porque alguém pode dar um similar e dizer, esse aqui é similar com esse. E aí começa a complicar o processo, tá? Então, se a gente mexe numa norma que deixa brecha para que outra pessoa interprete de forma diferente, isso pode dar brecha para quê? Para que a gente venha a sofrer aí alguns acidentes, tá certo? Então, a ideia é que a gente consiga, né, se amarrar ao máximo e fazer cumprir o que manda a nossa norma, tá? Lembrando, pessoal, que uma norma só tem um foco. Segurança em quem? Segurança no trabalhador. Nós não está preocupada, no caso NR, se você, como eu já falei, vai colocar o disjuntor de 10 juntor de 50. Isso é papel de NBR, tá? O foco de NR é segurança no trabalhador. Então, a regra é bem simples. Faz de forma segura. Se conseguir fazer, você faz a atividade. Se não conseguir fazer, você vai interromper a atividade naquele momento, tá? Então, essa é a nossa regra. É a regra que realmente a nossa norma coloca para a gente, independente do número, seja NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ou qualquer uma outra. O único foco de NR é segurança no trabalhador. Ok? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês, né, com relação a todo esse nosso resumo, né, do que diz respeito aí a uma revisão geral com relação à nossa NR10, tá certo? E também com relação ao nosso CEP, tá? Queria agradecer a oportunidade de vocês aqui e qualquer dúvida aqui estou à disposição de vocês, ok? Obrigado, pessoal. Oi, Franklin. E aí, professor? Estou escutando, estou aqui, estava acompanhando sua aula. Parabéns, viu? Foi ótima.